Bem-vindos, alunos da disciplina de atendimento de urgências odontológicas. Estamos aqui reunidos de maneira contingencial, seguindo orientações da Universidade Sagrada Coração, agora de maneira remota, e estamos retomando um assunto que nós interrompemos por conta do afastamento pela coronavírus, né? E hoje, então, estamos novamente introduzindo esse assunto de urgências odontológicas, né? Para que possamos, então, ter este assunto novamente retomado, ok? Nós teremos a oportunidade de nos encontrar de maneira online, por videoconferência, em hora e dia determinado na plataforma que nós iremos oportunamente postar, tá, ok? Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. A urgência normalmente está associada com a palavra dor, mas em algumas situações nós temos pacientes que sofrem acidentes, principalmente na região anterior, né, fraturando dentes e ficam com uma sequela social tão importante que eles deixam de conviver socialmente, né? Então, por conta disso, o cirurgião dentista, e hoje é tão oportuno, né, já que nós estamos atendendo quase exclusivamente as urgências, é importante que o cirurgião dentista tenha um arsenal para recuperar esse indivíduo o mais brevemente possível e que ele tenha condição de retornar à sua convivência social, ok? Então, vamos dar então início ao nosso conteúdo. Então, o assunto de hoje é justamente o traumatismo dentário e o que nós podemos fazer por esses pacientes em situações de urgência. Nós temos uma gama de oportunidades para poder resolver, dependendo do caso do paciente, porém, né, eu vou citar alguns deles e iniciando pelas situações de menor complexidade, digamos assim, especificamente nas urgências. São as restaurações diretas de dentes fraturados, especialmente com resina composta. Aqui nós temos um caso bem típico, um garoto de cerca de 9 para 10 anos de idade, durante brincadeiras no intervalo, né, das suas aulas, ele acabou sofrendo um acidente, caindo da própria altura, batendo diretamente essas estruturas anteriores no chão e ocorrendo neste momento uma fratura importante. Infelizmente, os fragmentos não foram encontrados, ele não estava sentindo dor aguda, porém o que mais incomodava foi o fato de os colegas dele, logo em seguida, começarem a chamá-lo de vampiro, justamente por esses dentes pontiagudos que o acidente provocou, né? E esse garoto simplesmente não queria retornar à aula no dia seguinte, em virtude das brincadeiras que os colegas deles estavam fazendo com ele próprio. Em função disso, a mãe desse garoto levou o caso, né, para nós tentarmos resolver de maneira urgencial no nosso serviço, né, lá na disciplina de urgência odontológica. E em questão de uma hora e pouco, nós conseguimos fazer a reconstrução, obviamente com uma proteção adequada. Foi feita essa reconstrução com resina composta em um curto espaço de tempo, dando, né, oportunidade a esse menino a frequentar a escola, ter uma boa convivência com os colegas, sem o prejuízo, né, que as brincadeiras estavam lhe causando. É óbvio que a gente deve considerar que não é um tratamento definitivo, né, mesmo porque trata-se de um jovem ainda, uma criança, e que oportunamente pode receber tratamentos melhores do que esse. O foco da urgência é tentar resolver o problema social daquele momento o mais brevemente possível. Outra condição que nós podemos trabalhar também quando nós temos perdas estruturais maiores, né, e que por conta disso há a requisição, há a necessidade de melhor estabilidade do material, melhor fixação do material, nós temos que lançar mão de recursos adicionais de retenção. No caso, um deles bastante interessante são as reconstruções com pinos intradentinários. Nós temos aqui também um caso bem interessante de uma senhora, né, que veio reclamando de um dente fraturado
Os alunos examinaram essa paciente, observa-se que ela tem uma prótese parcial removível, né, ancorada com grampos, e o aluno que examinou simplesmente não percebia qual era o problema. Pedi então para tirar uma radiografia, tirar a prótese inicialmente, tirar uma radiografia, e aqui nós notamos algo diferente nessa estrutura do canino. Então parecia uma fratura, né? É óbvio que nós temos dentes com outros problemas, mas especialmente esta mulher, por ter um casamento agendado no final de semana, e ela era a madrinha desse casamento, tentou procurar ajuda, né, para que se pudesse resolver o problema que ela estava tendo naquele momento. E nós pedimos para que ela indicasse exatamente qual era o dente com problema, até que ela com as próprias mãos removeu o fragmento, né, que estava simplesmente equilibrado sobre a estrutura radicular, né? E nós tivemos a oportunidade de ver esta imagem, né? Houve realmente uma fratura completa da coroa, o fragmento está aí colocado, toda com uma recidiva, grande parte dele já restaurado, né? O problema é que com essa fratura ela não tinha nem condições de estabilidade da prótese que ela tinha, e também esteticamente muito comprometido, porque o sorriso dela parecia muito o terço inferior, o terço da mandíbula. Então nós resolvemos ajudá-la, né? Já que este dente era polpado, eu vou voltar aqui à radiografia, né? O dente era polpado, não há tratamento de canal. Algo bastante interessante que nós podemos observar aqui na radiografia é que há uma retração da polpa importante, já se tratava de uma pessoa mais ou menos já adulta, caminhando para ser idosa, né? Então houve uma retração pulpar bastante importante, o que no momento que nós optamos pela instalação de pinos intradentinários, nos dá uma segurança muito maior em função do espaço que nós temos para aplicar com segurança este mecanismo. Então aí nós nos propomos a fazer a reconstrução com resina composta e pinos retidos em dentina. Então obviamente nós fazemos um isolamento absoluto, obviamente com anestesia já instalada, né? A remoção da cárie já feita. Observe essa dentina reacional aqui bastante importante na estrutura remanescente. Os pinos que nós vamos utilizar, nós mostramos um deles justamente aqui. Observamos a broca, né, que tem 2 milímetros de profundidade e 0,5 milímetros de diâmetro. O pino, né, que nós estamos vendo aqui, ele tem 4 milímetros de comprimento, 2 milímetros vão ficar dentro da dentina, retido, né, e tem um diâmetro de 0,7 milímetros, ou seja, mais 0,2 milímetros do que a própria perfuração. Portanto, quando nós fazemos o rosqueamento desse pino, ele vai ficar retido por fricção, ok? Aqui nós temos o acessório que nos facilita a inserção do pino de maneira manual. Os pinos aí sendo colocados, né, um deles já instalado, o outro sempre instalado, sempre damos cerca de 2 milímetros de distância da junção amelo-dentinária. Observem que nós evitamos colocar este pino muito para vestibular, para que ele não apareça por transparência após a inserção da resina. 2 pinos para uma estrutura radicular dessa já seria suficiente para dar uma boa retenção para o material restaurador de reconstrução. No momento que nós estamos fazendo o rosqueamento desse pino, e quando ele atinge a máxima profundidade, ele se fragmenta espontaneamente. Então, no momento que nós damos o torque final, quando atinge os 2 milímetros de profundidade, naturalmente o próprio pino se destaca, como nós podemos observar aí. Aí então temos 2 pinos colocados, em seguida nós fazemos uma proteção pulpar com hidróxido de cálcio e por incrementos nós instalamos a resina. Vamos incrementalmente fazendo a inserção da resina. Aqui por oclusal vemos exatamente a posição dos pinos. Observem como eles são colocados mais para lingual, justamente para evitar por transparência o seu aparecimento após a inserção da resina. Volto a insistir que é um tratamento paliativo, um tratamento urgencial, né, mas que
conseguimos, de sobremaneira, resolver muito rapidamente o problema que o paciente está tendo após uma fratura dentária com o dente pulpado. Vejam aí após o acabamento, né? E após a remoção do isolamento absoluto, dos grampos do isolamento absoluto. Muito bem, uma radiografia pós-operatória imediata é bem interessante para acompanharmos, né, a evolução do tratamento que nós realizamos para o paciente em questão. Muito bem, aí nós temos um outro caso, também lançamos mão de recursos de pinos, né, para retenção. Porém, o caso aqui é um pouquinho diferente. Nós temos uma fratura de uma proporção ainda maior e também a distância biológica invadida. Neste caso em particular, né, nós observamos a radiografia aqui feita, uma fratura significativa da coroa, com implicações estéticas importantes ao paciente também, tinha compromissos sociais, né? Nós resolvemos fazer, neste caso, pelo fato de termos um tratamento de canal, a colocação de um pino intrarradicular de maneira cimentada. Tá? Este pino vai dar a condição de retenção ao material restaurador necessário para que ele tenha boa estabilidade. E o pino em questão que foi selecionado, né, para esse intento é um pino pré-fabricado. Nós selecionamos de acordo com o diâmetro da raiz, isso pode ser obtido pela radiografia, pela aparência clínica também, né? O pino de escolha foi exatamente esse, né, um pino pré-fabricado com um comprimento adequado. Nós, baseados na radiografia, retiramos pelo menos 2/3 do material de obturação do canal, né, para que tenhamos um espaço adequado para a cimentação do pino intrarradicular. Então, observamos aqui a presença do pino colocado, né, e cimentamos o pino com cimento de ionômero de vidro, né, ele dá uma boa estabilidade a esse material de retenção, né, o próprio pino intraradicular, né, e por incrementos vamos colocando a resina até que tenhamos a reconstrução realizada. Nós demoramos cerca de 1h, 1h15 para resolver esse problema que tanto afligia o paciente. Também volto a insistir que talvez não seja um tratamento definitivo, também um tratamento de urgência. Esse paciente pode futuramente repreparar essa estrutura e receber até uma coroa metalocerâmica ou cerâmica pura, né? Mas conseguimos resolver de maneira urgencial o caso, né? Aí, logo depois da remoção, né, do isolamento e a sutura, já que nós tivemos, né, que fazer um descolamento do tecido gengival para conseguir um bom isolamento da estrutura dentária que estava fraturada. Aí, depois de uma semana, já retirada a sutura, né, e tentamos realizar aí o polimento, né, do dente que foi reconstruído. Uma radiografia pós-operatória, né, mostrando exatamente a maneira como esse pino foi cimentado e como ele conseguiu dar retenção adequada ao material restaurador. Muito bem. Aqui nós temos um outro caso, né? Aí nós utilizamos as chamadas técnicas de retenção de fragmentos de maneira adesiva, né? Vamos contar a história desse indivíduo especialmente. Ele é morador de uma cidade vizinha aqui de Bauru, nos pareceu ser etilista, ou seja, ele bebia bastante e no final de semana, num bar, né, depois de um desentendimento com alguns indivíduos que lá estavam, ele foi agredido fisicamente e dessa agressão, né, aconteceu este acidente aqui, ó. Nós observamos uma fratura importante no elemento número 11, né, uma fratura importante com perda de fragmento no elemento 12 e nos preocupou bastante em função do desconforto que ele estava tendo, não só estético, mas também em função da dor, né, especialmente este elemento, o número 11. Vejam uma visão por vestibular. Clinicamente era possível observar que
houve uma fratura em plano inclinado, o fragmento palatino estava preso exclusivamente no tecido gengival, causando bastante desconforto ao paciente. A partir da avaliação clínica e radiográfica, nós resolvemos fazer a extração desse elemento, justamente porque observamos que a fratura tinha tido uma extensão muito profunda na região palatina. Então observem que a fratura se estendeu quase que até o terço médio, né, da estrutura radicular. Nesse caso, não há condição de aproveitamento, nós temos que realmente remover esse elemento, porque não há tratamento conservador para o mesmo. Então, após a extração, né, nós decidimos utilizar o fragmento da região coronária, né, fazendo uma prótese adesiva, aderindo esse fragmento fraturado aos dentes vizinhos. Obviamente, nós também aproveitamos para fazer a reconstrução dos elementos vizinhos que tinham sido afetados também pelo trauma. Então, é importante se fazer o isolamento absoluto, com uma boa anestesia, justamente para que se evite a contaminação por sangue logo após a extração, para que tenhamos uma superfície isenta de sujidades e fazermos de maneira perfeita, né, a adesão do fragmento que nós nos propomos a novamente reinstalar. Então, aí, reinstalado depois do preparo, né, do fragmento, dando um ajuste cervical. Também foi feito com resina composta esta esplintagem, né, de fragmento, uma prótese adesiva imediata. Aí, depois do início do acabamento, uma visão palatina, e isso é muito importante quando nós nos propomos fazer grandes reconstruções. A oclusão tem que ser pré-estabelecida. Nós temos que verificar exatamente como é a oclusão do paciente para podermos dar, após a reconstrução, um conforto oclusal original ao paciente. Se estiver um pouquinho alto, ele simplesmente não consegue ocluir. Então, temos que verificar exatamente o padrão de oclusão do paciente antes de fazer qualquer tipo de reconstrução nesse sentido. Então, imediatamente depois da remoção, né, do isolamento absoluto, esse paciente foi convidado, né, para retornar, né, na semana seguinte para darmos um acabamento mais fino, mas infelizmente ele não apareceu. De maneira surpreendente, aí uma visão palatina, né, de como ficou. De maneira surpreendente, ele apareceu depois de 3 meses, né, sem muitas orientações de higiene, ele não tinha recebido, mas observamos aqui a presença de placa. Porém, o que mais o incomodava é o amarelamento, né, da resina que foi ali instalada. Demos então um novo acabamento, né, devolvendo e dando uma boa orientação a esse paciente de como conservar o trabalho que foi realizado. Volto a insistir que, neste caso, também não é um tratamento definitivo, mas vai dar a oportunidade a esse indivíduo, com calma, escolher o melhor tratamento reabilitador daqui para diante do futuro. Não? Aqui um outro caso ainda mais sintomático, esse paciente foi atendido no serviço de urgência de um hospital. Ele tinha sofrido um acidente de moto. Neste acidente ocorreu não só o trauma dentário, mas também uma fratura de braço e de clavícula. Nós recebemos esse paciente já engessado no serviço do hospital, porém o que mais o incomodava era justamente o dano dentário. Observem que ele teve danos nos elementos 11, no 21 inclusive, com movimentação da sua estrutura, então ele estava com bastante mobilidade fora da sua posição original. Agora, o trauma mais agudo, infelizmente, foi nesse elemento 22. Ele fraturou e deslocou para a lingual. Simplesmente ele não conseguia ocluir os dentes porque havia uma interposição desse fragmento dentário com os elementos inferiores. Não conseguia fechar a boca e aí aparecia a dor. No hospital, a única coisa que nós pudemos realizar para dar um pouco mais de conforto para ele foi remover esse fragmento que estava preso no tecido gengival, o fragmento referente ao elemento 22. Convidamos o paciente a procurar o serviço de urgência
urgência depois de uma semana, mais ou menos, né? Aí ele apareceu com esta configuração e demos início então à recuperação de urgência dessas estruturas dentárias. Fizemos uma radiografia e, infelizmente, pela radiografia nós determinamos que a fratura do palatino havia se estendido muito profundamente, tá? Então essa radiografia está um pouquinho alongada, mas dá para perceber que houve uma invasão muito importante das distâncias biológicas. E aí também, como no caso anterior, o fragmento foi removido, né, e resolvemos adotar a mesma técnica anterior de adesão do fragmento aos elementos vizinhos. Então, uma imagem inicial, né? Também tiramos radiografias dos elementos vizinhos. Observa-se que o elemento 21 já com uma alteração periapical, não só pela mudança da sua posição no alvéolo, mas também já havia aí um rompimento do feixe vascular-nervoso. Isso é muito comum a gente já prever a necessidade de tratamento endodôntico. O fragmento que foi removido, nós havíamos guardado, né, uma visão onde para a palatina onde se observa em plano inclinado a extensão da fratura, né? E demos início então à remoção da raiz remanescente. Vejam aí até onde ia a fratura para o palatino. Isso realmente inviabiliza a conservação radicular, deu um pouquinho de trabalho inclusive para remover, evitando perda óssea significativa. O isolamento absoluto, para que pudéssemos fazer a instalação adesiva do elemento que foi fraturado. Aqui observamos já uma imagem já com o fragmento já instalado, já aderido, com o acabamento já iniciado, né? A remoção do isolamento absoluto. E depois de uma semana o indivíduo retorna, removendo-se a sutura e demos um acabamento mais fino. Nessa oportunidade, depois da remoção da sutura, nós também fizemos a abertura coronária, né, do elemento 21, já que realmente havia uma lesão periapical já estabelecida. Para iniciar futuramente o tratamento endodôntico, ele foi encaminhado para a disciplina de endodontia. Uma radiografia focalizando o alvéolo, né, com extração recente. E aí, uma imagem final do paciente, né, como prova de que em alguns minutos, né, cerca de uma hora e meia, nós conseguimos devolver esse indivíduo que estava tão sensibilizado com o seu problema de fratura. Ele era um vendedor, né, precisando conversar com as pessoas. Imediatamente depois da reconstrução, ele já estava trabalhando normalmente. Se eu tivesse a proposta de fazer qualquer outro tratamento, haveria necessidade de fazer o uso de laboratórios, que iria demorar muito mais a reabilitação. Nesses casos, nós conseguimos reabilitar o paciente urgencialmente, porém, nós damos condição de tranquilidade para ele optar futuramente para qualquer lado de reabilitação que ele deseje fazer de maneira definitiva. Ok? Muito bem, o recado que nós queríamos dar hoje, né, seria esse, e nós, lembro novamente, estaremos juntos de maneira online, por videoconferência, na próxima aula, para discutirmos, né, qualquer tipo de assunto que possa estar aí ainda em dúvida. Muito obrigado, até mais.